Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre solução de conflitos no sistema internacional, destacando aí o Instituto da Intervenção Humanitária, porque nós fechamos aquela aula, só retomando esse aspecto, né, com a pergunta: quais seriam então as formas lícitas ou legítimas de uso da força no sistema internacional de acordo com a lógica prevista na Carta das Nações Unidas. Então, nós vimos que seria a aprovação, né, do uso da força propriamente dita, ali previsto no artigo 42 da Carta da ONU, a legítima defesa individual ou coletiva, prevista no artigo 51 da Carta da ONU, e a gente deve atentar para o fato de que não existe legítima defesa, ou seja, né, não é admitido pelo direito internacional a legítima defesa preventiva ou legítima defesa contra a população civil, daí porque há uma série de resoluções já, inclusive da Assembleia Geral das Nações Unidas, que atestam que o bloqueio a Cuba seria um ilícito internacional, assim como a construção do muro entre Israel e Palestina. Tá? E aí, o que pode ter causado alguma surpresa é que nós inserimos, dentre essas modalidades de uso da força reconhecidas pelas Nações Unidas, o Instituto da Intervenção Humanitária. Mas aí, no caso, não seria qualquer intervenção humanitária, como eu havia assinalado, né? Mas sim a intervenção humanitária do tipo Peace Enforcement Operation, que já seria reconhecido e foi, né, no relatório, inclusive, do então secretário-geral Kofi Annan, reconhecido como já ali de acordo, né, conduzida de acordo com a lógica prevista do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, tendo que ser autorizado pelo Conselho de Segurança e aí justamente, né, representando também uma atuação mais belicista, né? Seria uma atuação de intervenção sem um consentimento, à força. Então seria Peace Enforcement Operation, né? Desculpa. Peace Enforcement Operation. E a gente já sabe também que a intervenção humanitária, como eu havia estabelecido na aula passada, ela não tem uma previsão expressa na Carta das Nações Unidas. Ela é uma construção consuetudinária, costumeira, que de certa forma poderia estar ou ser, né, admitido em razão, por exemplo, do previsto nos artigos 2.6 e 2.7 da Carta da ONU, como eu já havia mencionado para vocês, que atribui esse chamado mandato universal às Nações Unidas, né, que devem tutelar a paz e segurança internacionais, inclusive contra não membros, em face, né, de atitudes que possam representar alguma ameaça à segurança internacionais, face até estados não membros da organização. Então, essa tutela da segurança teria que ter se adaptado. A gente vai entender aqui, né, justamente como é que a ONU se posiciona com relação a isso, aos novos desafios do tipo de conflito no âmbito internacional. Então, a ONU, já avançando um pouquinho e dando um spoiler, né, do que seria a justificativa das Nações Unidas para isso, ela se antecipa dizendo que justamente ela tem, né, o direito de assim agir, né, mesmo que seja de maneira, digamos assim, impositiva, né, intervindo no território dos estados sem o seu consentimento, porque a grande fundamento, a grande justificativa seria a segurança de todo o sistema internacional, porque esse conflito, mesmo que possa estar restrito ali, né, à jurisdição, ao exercício de soberania de um determinado estado, ele poderia representar uma ameaça à paz e segurança internacionais. Então, nós vamos ver, né, como que a intervenção humanitária, que o nome a princípio já nos indica, né, que seria uma intervenção que teria como única finalidade diminuir os custos humanitários de um conflito armado, ele pode se transformar numa modalidade per si de uso da força. Tá? E aqui, justamente nessa aula, a gente vai fazer o resgate histórico das transformações sofridas por este instituto. Inicialmente, a intervenção humanitária seguia muito a lógica de operação típica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em última instância, a ONU até atuava como uma forma de auxiliar, né, as intervenções humanitárias conduzidas aí, né, também, pelo menos esse amparo, né,
que não poderia ser reconhecido como intervenção propriamente, mas esse amparo que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha concedia aos estados em conflitos internacionais a fim de diminuir os custos humanitários desses conflitos. Mas o que acontece? Quais eram os princípios que caracterizavam esse tipo de auxílio, né, de ajuda humanitária, que poderia até ser mais reconhecida como uma ajuda do que uma intervenção, não é? Os estados, eles teriam que admitir essa entrada, essa ajuda, essa hoje intervenção. Então, da mesma forma que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha só atua com consentimento dos estados, só entra, né, e necessita justamente desse consentimento dos estados nos conflitos tipicamente internacionais para poder fornecer essa ajuda humanitária, assim também começou a ser cunhado o Instituto da Intervenção Humanitária pelas Nações Unidas. Eles só poderiam intervir com autorização dos estados, a princípio, em conflito internacional, tá? Isso deveria garantir, portanto, a neutralidade, ou seja, né, ele não poderia estar ali à força, né, se impondo aquele conflito contra uma ou outra parte, na verdade, ou a favor de uma ou outra das partes. Então, seria uma intervenção neutra, né, que teria também como intuito diminuir aí os custos, né, o sofrimento civil e até de algumas vidas militares, né, por utilização indevida da violência, do tipo de armamento e etc., causados por esse tipo de conflito. E aí, outra questão importante é que a violência só poderia ser utilizada também em último caso, ou seja, em legítima defesa. Se a missão fosse atacada, aí sim haveria necessidade, proporcionalmente, né, para poder garantir ali, né, não era uma operação, poderia ser uma operação suicida, né, para garantir a sobrevivência da própria missão, é que a ONU poderia reagir da mesma forma, né, no caso do comitê, inclusive, da Cruz Vermelha, nem esse tipo de reação seria possível, né? Então, é como se a ONU ela pudesse até auxiliar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha no tocante à garantia e à sobrevivência, né, com uma certa segurança dessa operação, tá? Então, e os próprios, né, soldados das Nações Unidas que representariam a ONU. Então, não poderia ser a representação de um estado A, B ou C, mas sim os capacetes azuis, os Blue Helmets, representando institucionalmente as Nações Unidas. Então, ou seja, características, né, aí apreendidas e reproduzidas a partir do modus operandi também do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Uma intervenção humanitária só poderia acontecer com o consentimento das partes envolvidas no conflito. Seria o Exército das Nações Unidas, essa representação institucional que poderia levar a cabo essa intervenção humanitária. Não poderia haver uso da violência já como, né, um princípio, já como uma estratégia de intervenção, mas na verdade poderia ser usada apenas em último caso, como legítima defesa. Então, essas são as características que justificariam e teriam, em última instância, né, constituído o modus operandi das Nações Unidas costumeiramente, porque não há uma previsão, como eu repito aqui, expressa na Carta das Nações Unidas sobre como seria conduzida uma intervenção humanitária. O que a gente tem são interpretações com relação à defesa dos direitos humanos previstas na Carta e também esse mandato, né, que seria esse mandato universal previsto nos artigos 2.6 e 2.7 da Carta das Nações Unidas, que estabelece aí ou caracteriza essa organização como uma das organizações responsáveis pela garantia e manutenção da paz no sistema internacional. E se a gente for recorrer aí a um registro histórico do qual teria sido a primeira intervenção humanitária, né, a gente pode relembrar o NEF-1 em 1956, no Canal do Suez, que envolveu a Inglaterra, França, Israel, né, nesse incidente que levou as Nações Unidas justamente a conduzir uma das primeiras intervenções humanitárias que se tem conhecimento. Então, o presidente
presidente do Egito, né, o Nasser, ele estabelece toda uma política de nacionalização ali no âmbito do canal de Suez. Isso trouxe uma série de insatisfações com relação a empreendimentos conduzidos pelo Reino Unido e França ali no próprio canal, né, porque eles estavam justamente sendo apropriados pelo Estado. E aí houve um acordo, né, estabelecido entre França e Reino Unido para que Israel invadisse, ameaçasse invadir o canal de Suez, e França e Reino Unido se organizassem para resgatar o canal, sendo aí configurados como grandes heróis dessa operação, né, forjada, né, com um acordo justamente já pré-estabelecido entre Reino Unido, França e Israel. E aí França e Reino Unido seriam os grandes heróis, dando a eles então a oportunidade de poderem resgatar o canal de Suez, né, dessa invasão supostamente de Israel. Esse plano foi descoberto, inclusive por países então, né, que já tinham ali uma ascendência sobre o Conselho de Segurança, seja os Estados Unidos, seja na época ainda a União Soviética, e eles aprovaram uma intervenção humanitária para justamente tentar enfim, dirimir, né, esse conflito e desconstituir essa operação forjada aí por França e Reino Unido. Essa foi a primeira operação reconhecidamente de paz ou intervenção humanitária aprovada pelo Conselho de Segurança, reconhecida pelas Nações Unidas, né, no canal de Suez. E na época o secretário-geral das Nações Unidas era o Dag Hammarskjöld. Ele até tem um nome, né? No caso da CEPAL, se você visita a CEPAL em Santiago, no Chile, a rua do prédio da CEPAL, da representação das Nações Unidas no Chile, leva justamente o nome dele, né? Ele morreu em 1961 num acidente aéreo na Zâmbia, que foi considerado extremamente suspeito, tendo em vista a sua posição, né? De ser uma posição de ativista pró-direitos humanos. Ele também apoiava ali, né, já os discursos pró-descolonização na África. Era uma pessoa que tinha assim um olhar mais humanista, né, e que gostaria justamente de que as Nações Unidas fossem um pouco menos refém, né, de articulações entre as grandes potências ali, né, já obviamente presentes no sistema internacional. E ele, quando define a intervenção humanitária, eu acho que isso é o mais importante em termos conceituais para a gente, ele explica justamente o que seria essa intervenção humanitária. Seria uma modalidade de atuação que deveria estar prevista se houvesse a possibilidade, né, de uma reforma na Carta da ONU, no chamado capítulo 6,5 da Carta da ONU. Claro que não teria, né, um capítulo 6,5, mas a sua natureza, ela corresponderia justamente a algo um pouco além do capítulo 6º, que é aquilo que a gente já estudou na aula passada, que versa sobre a solução pacífica, em que os estados buscam autonomamente, né, através de mecanismos pacíficos previstos, inclusive na Carta da ONU, dar fim ao conflito sem nenhum tipo de outra intervenção institucional das Nações Unidas. E o capítulo 7º, que aí sim é o sistema coletivo de segurança, é a tutela do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, ele que cunha essa frase, né, que a intervenção humanitária seria um instituto que deveria estar previsto no capítulo 6,5 da Carta da ONU. Isso ficou muito famoso, né? Ficou simbolizado como a descrição da natureza desse então instituto novo, né? Que não existia na Carta da ONU, que era uma construção, passou a ser, né, uma construção costumeira, consuetudinária, que é algo entre um meio termo, entre a típica solução pacífica autônoma por parte dos estados que eles devem buscar justamente, e aí sim um atributo do Conselho de Segurança previsto no capítulo 7º, nessa questão de estar aí no capítulo 6,5. Então esse é o pré-registro interessante que a gente tem, né, da primeira intervenção humanitária que foi conduzida no canal de Suez. E só para relembrar que o Dag, ele recebeu depois, né, pós-morte, depois desse acidente que
que até hoje é um pouco suspeito, né, acidente aéreo que ele sofreu na Zâmbia, o Prêmio Nobel da Paz, né, por ser essa pessoa que justamente zelava pela perspectiva mais neutra, de pacificação do sistema internacional, a favor do processo de descolonização, de se curar as feridas, né, da colonialidade, do imperialismo, seja na África, seja na América. Então era uma figura que tinha justamente um bom renome, né, internacional, tanto que é nome ali da avenida principal da sede das Nações Unidas do CEPAL, que teve uma grande influência para a América Latina, né, das Nações Unidas lá em Santiago, no Chile. Só como registro para vocês, eu vou colocar nos slides que eu vou deixar disponíveis na plataforma, tanto esse referente à intervenção humanitária, quanto um outro sobre migrações, né? Desde 1948 até 2005, ocorreram 60 operações de paz, tá? Só que 2/3 dessas 60 operações teriam ocorrido entre 88 e 1999, em apenas 12 anos. Poucos, obviamente, ocorreram durante a Guerra Fria, porque naquele momento a gente tinha justamente o Conselho de Segurança, né, num processo de paralisação, praticamente, né, que a gente chama de um período de contenção das relações internacionais durante a Guerra Fria. Então, na maior parte do período em que esse instituto ele foi reconhecido pelas Nações Unidas, a gente teve, né, não tantas operações de paz assim, justamente digamos assim, pela contenção, pelo imobilismo do Conselho de Segurança em razão da bipolaridade do poder de veto, ora exercido pelos Estados Unidos, ora exercido pela ex-União Soviética, ainda naquele período, né? E depois, com o fim da bipolaridade, já no multilateralismo, a gente já tem um número maior de operações de paz, né? Que são conduzidas aí com aprovação do Conselho de Segurança, ou seja, 2/3 dessas 60 operações de paz que passam a acontecer, né? A gente tem 2/3 delas justamente entre 88 e 1999, tá? E qual é a natureza, né, dessas operações? Como é que elas vão se conduzindo? Quais são os preceitos ou modalidades de operações de paz? Então, a gente tem um registro interessante sobre tipos de operações de paz, que começa a observar que essas operações de paz elas vão fugindo gradualmente desse modelo tradicional previsto pelo Dag Hammarskjöld, que estaria ali, né, em consonância com a prática também conduzida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E aí começa a haver formas diferenciadas, né, ou provimentos institucionais diferentes que são ali instituídos pelas Nações Unidas na condução dessas intervenções. Então, em 1992, o secretário-geral das Nações Unidas, Boutros-Ghali, ele encomenda um relatório que passou a ser muito, né, conhecido, Agenda para a Paz. E nesse relatório, Agenda para a Paz, ele enumera, né, esse relatório, ele enumera pelo menos 4 formas de intervenção humanitária, tá? Isso vai estar no slide para vocês. A gente tem a chamada diplomacia preventiva, né? Preventive Diplomacy, que é voltada mais para evitar os conflitos internacionais, um representante das Nações Unidas, mediar, na verdade, né, seria mais dentro da perspectiva de conciliação, mais diplomática, até que a gente viu na aula passada, né, que não deixa de ser uma forma de intervenção, mas intervenção pacífica, conciliatória, mais de forma a prevenir que os conflitos se escalassem, né, e chegassem a conflitos bélicos, armados, né, numa categoria que possa realmente configurar uma ameaça mais substancial à paz e segurança internacionais. Aí a gente tem a pacificação, propriamente dito, que é um pouco como mais se conhece, né, a intervenção humanitária, que seria o peacemaking, que é voltada para a construção de acordos entre as partes de um conflito, né, por meio também de medidas pacíficas, ainda dentro do capítulo 6º da Carta da ONU, mas aí a gente já tem a manutenção ali, a condução, né, de intervenções ali no território de maneira um pouco mais prolongada. Essa é a diferença, quer dizer, o conflito
ele talvez não tenha. Acho que a diferença maior é que no Preventive Diplomacy, o conflito ele esteja para ocorrer, né? No caso do peacemaking, já há um conflito, mas justamente há intervenção para que o conflito não alcance uma escalada mais ameaçadora à paz e segurança internacionais, tá? E aí a gente começa a entrar num terreno que realmente, de forma, se a gente for analisar assim, de forma um pouco mais cuidadosa, um terreno em que a intervenção humanitária se afasta de maneira mais flagrante do modus operandi, então, conduzido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que era a tradição, tanto das ações do Comitê, né, Internacional da Cruz Vermelha, como também lá do capítulo 6,5, como dizia o Dag Hammarskjöld, como era costume, né, das intervenções humanitárias, ou seja, de forma realmente pacífica, só se utilizando da força por legítima defesa, com a maior neutralidade possível, só agindo com o consentimento dos estados, né, com os capacetes azuis das Nações Unidas. Aí a gente já começa a ver aqui na década de 90, né, esse relatório é de 92, algumas modalidades que destoam dessa prática reconhecida costumeiramente. Então a gente tem a manutenção da paz, chamado peacekeeping, que envolveria o desdobramento, né, de pessoal militar com consentimento das partes envolvidas e já para estabelecer mecanismos institucionais de governança dentro dos territórios, tá? Isso não era reconhecido pelas Nações Unidas. Nações Unidas ajudar a instaurar governos, a, por exemplo, julgar, né, lideranças que então seriam ali, deveriam ser destituídas, né, do poder. Isso tudo supostamente estaria além, né, da legitimidade das Nações Unidas, mas começa a ser conduzida pelas Nações Unidas. E a famosa construção da paz pós-conflito, né, post-conflict peace building. Quer dizer, percebam, construir a paz, que foi o que a gente tem como talvez grande registro disso, já a operação no Iraque em 2003, que está ali quase chegando a um Peace Enforcement Operation, mas à luz das Nações Unidas, né, a Nações Unidas se coloca aí dentro do Post-Conflict Peace Building, que já seria algo estranho, mas para muitos já seria um Peace Enforcement Operation, porque vocês sabem, né, que nesse caso as Nações Unidas acompanharam os Estados Unidos, que invadiram o Iraque sem a permissão na Segunda Guerra do Golfo, sem o consentimento do Conselho de Segurança, e isso obviamente trouxe, né, uma insatisfação muito grande para vários estados no sistema internacional e uma indagação sobre o papel das Nações Unidas. Como assim? A ONU é totalmente ignorada, ao alvedrio das Nações Unidas, mesmo sem uma autorização, uma resolução do Conselho de Segurança, mesmo assim há uma invasão a um país, ou seja, vai há uma condução de um processo supostamente de reestruturação democrático institucional não previsto na Carta da ONU, um desrespeito à soberania dos estados sem permissão do Conselho de Segurança. E aí a ONU entra sob a alegação de que ela precisa, né, manter o seu mandato lá, 2.6, 2.7, de manutenção da paz, diminuindo os riscos humanitários, um pouco para fiscalizar, supostamente, né, isso já seria até o papel do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, normalmente mas também para auxiliar e monitorar, talvez, os excessos militares cometidos pelos Estados Unidos. A ONU foi muito criticada, né, dizendo, olha, está limpando sujeira internacional, está acabando a legitimar mais ainda o que os Estados Unidos estão fazendo, mas como a ONU ficou na chamada sinuca de bico, né, se ela diz, olha, realmente, agora os Estados Unidos fazem o que querem sem o meu consentimento, qual é a função das Nações Unidas? Então, ela aceita, né, justamente se envolver nesse pós-conflito para tentar aí ainda manter a relevância do seu papel. Esse episódio, digamos, esse instituto, essa modalidade, essa forma de atuação, ela pode ser aí interpretada ou bem retratada no filme Sérgio, né? A gente tem uma primeira versão que é um documentário da HBO,
que eu até passava, né, para os alunos em sala, mas a gente tem agora um filme com o ator nacional Wagner Moura, que eu até sugiro que vocês assistam, que ele traz essa reflexão, né, muitas falas, justamente, ele faz o papel do Sérgio Vieira de Mello, que é nomeado representante especial das Nações Unidas pelo Kofi Annan para atuar no Iraque nessa missão, né, de monitoramento da invasão americana ao Iraque em 2003. E há todo esse conflito dessa dificuldade do Sérgio Vieira de Mello dizer, não, nós não estamos aqui a serviço dos Estados Unidos, nós somos independentes. Há várias falas dele, né, nesse sentido, justamente porque ele é indagado por jornalistas, especialmente árabes, questionando o papel das Nações Unidas ali. E ele, no meio desse conflito, né, que realmente traz uma dificuldade institucional gigantesca e de mensagem, né, de imagética com relação às Nações Unidas, ele resolve não reproduzir, né, o aspecto mais assim militarizado, né, da forma de atuação dos Estados Unidos. Então ele rejeita, por exemplo, a segurança particular. A sede das Nações Unidas funcionava lá no Hotel do Canal e ele tinha justamente a recomendação pelo próprio exército das Nações dos Estados Unidos. Perceba, não era um exército da ONU, né, mas um exército dos Estados Unidos que tinha feito a ocupação, de que mantivesse uma proteção particular ali no canal, porque era obviamente um conflito que tinha acontecido sem consentimento do Iraque, né, foi uma invasão. Então, obviamente que havia muitos iraquianos insatisfeitos, além do que esse filme mostra bem, o Sérgio Vieira de Mello, ele foi o representante também da ONU, por isso que ele foi escolhido, claro, por toda a sua trajetória desde a década de 60, 70, no campo, como eles falam, no the field, né, como se tendo essa postura de enfrentamento de diferentes posições em território, e ser uma pessoa muito, muito carismática, com muita experiência, mas ele tinha especialmente sido representante da ONU no processo de independência do Timor-Leste. O Timor-Leste, vale aqui uma observação, o país quer dizer, ele quando fazia parte da Indonésia, então ali a Indonésia representava o país com o maior número de muçulmanos do planeta. Então, quando há a separação do Timor-Leste, a independência do Timor-Leste contra a vontade da Indonésia, e a ONU apoia essa independência do Timor-Leste, patrocinando praticamente essa independência, há uma insatisfação de vários grupos, inclusive há um vídeo, né, na época, né, do Bin Laden falando, né, que o Sérgio Vieira de Mello, assim como as Nações Unidas, eram inimigas assim do povo muçulmano, né, deveriam ser combatidos. Então ele já vinha, né, já um pouco de riscos, né, sendo corridos aí, com a cabeça dele um pouco a prêmio, mas ele nega essa militarização da representação da ONU para que não se confundisse com a forma de atuação dos Estados Unidos, e justamente há o atentado, né, no Hotel do Canal, em 2003, que leva à morte do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que estava cotado, inclusive à época, se fosse bem sucedida essa operação no Iraque, a ser o novo secretário-geral das Nações Unidas. Então percebam, né? Esse pós-conflict building é extremamente questionável, ou seja, a ONU acompanhar um processo de reconstrução institucional da paz depois de um conflito, né? Não tem, traz, né, obviamente, nuances institucionais do lado de quem, quais os parâmetros, julgamentos, relatórios sobre quais são as representações que vão poder ali, né, fora do governo, de qual lado, estabelecerem representados ali para constituírem o novo governo daquele país, né? Como é que a ONU pode interferir nesse processo? Ainda mais no caso específico do Iraque, após uma intervenção que era ilegítima e ilícita, né, que não havia sido autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, então, depois desse grande, né, parêntese, que é um exemplo que eu quis dar para vocês mais concreto, e aí, então, né, recomendo que vocês vejam um documentário, Sérgio, ou então um filme com o Wagner Moura, é mostrar que a ONU, na década de 90, então, começa a agir de forma diferente daquela prática costumeira, do modus operandi que era tão similar ao do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E qual a justificativa que ele dá, né, a essa forma de operação?
Depois, obviamente, que a gente analisa o contexto de elaboração desse relatório, o que acontece, né? Ele foi elaborado na década de 90. O que nós temos na década de 90? Como eu já havia dito, o fim da bipolaridade, né? A queda, o debacle da ex-União Soviética, com uma série de questões que são aí deixadas, né, problemáticas, né, no âmbito internacional em termos de potenciais conflitos, especialmente separatistas, guerras civis internas, todas aquelas regiões que foram muitas vezes justapostas, né, sob controle, o guarda-chuva, seja dos Estados Unidos, seja da ex-União Soviética, com o desmantelamento da ex-União Soviética, especialmente, eles ficam ali, né, sem esse guarda-chuva de proteção, que de certa forma atenuava a eclosão de um suposto conflito, e aí uma série de conflitos passam a acontecer, né? Conflitos que foram provocados por essas formas de ocupação ou junção, especialmente dentro desses blocos, né, artificiais, que causaram intervenções indevidas, né, na condução política, histórica, étnica desses países, dessas regiões. Então a gente começa a ter uma série de levantes e conflitos internos que passaram então a serem configurados, especialmente geopoliticamente, em termos de recursos estratégicos, né, como conflitos que poderiam realmente representar ameaças à paz e segurança internacionais. E aí, só que esses conflitos não são conflitos internacionais típicos entre um Estado que mantém a soberania e outro Estado que mantém a sua soberania, que estão em conflitos e que podem autorizar, então, dar o consentimento, ser autoridade ainda de fato num território, para garantir ali, dar o consentimento a uma intervenção humanitária e garantir a segurança, a neutralidade, a imunidade, né, desse apoio intervencionista que vinha. Então, eram situações em que não havia nenhuma autoridade a se interpelar naqueles territórios, eram conflitos internos, guerras civis, e eles começaram a acontecer com mais constância a partir da década de 90. Daí a ONU justificar que não havia como pedir permissão, não haveria uma autoridade ainda real nos territórios a quem se poderia realmente obter uma permissão, né? Eram vários grupos em conflito reclamando a soberania sobre o território. Se a gente entender, por exemplo, a situação da Síria hoje, né, é exemplificativa de algo como esse, como, né, conduzir, por exemplo, uma intervenção humanitária, consentimento de quem a gente teria condições de pedir e ter garantia, portanto, de conduzir o processo sem grandes conflitos. É difícil, realmente, né, mas cabe a ONU intervir? Isso aí, né, é uma outra discussão. Mas então a ONU alega que não havia condições de pedir nenhum tipo de autorização, porque justamente não havia uma autoridade soberana a quem, né, pedir essa autorização, e que os conflitos passaram a ser conflitos mais internos aos estados, mais guerras civis, não conflitos internacionais típicos. E seriam, então, que deveriam requerer as chamadas operações de paz complexas, né? Então, mudou a forma de conflito também, exigindo daí a mudança no modelo de intervenção humanitária também. E aí, né, a ONU tem a chamada Peace Enforcement Operation consagrada. Ela deram essa deformação costumeira e institucional, ela passa a ser legitimada, consagrada como realmente algo que a ONU defende como sendo necessário, a criação de um exército específico próprio, né, para esses tipos de intervenção humanitária, que são intervenções humanitárias que supostamente agora não poderiam seguir mais a modelo tradicional de intervenção humanitária então vigente, seriam, né, as Peace Enforcement Operations, né? E aí elas estariam acontecendo justamente mais em conformidade com a lógica mesmo de uso da força previsto no capítulo 7º da Carta da ONU, tá? Então, esse relatório, chamado Relatório Brahim, então tem um relatório, né, que depois do Agenda para a Paz de 92, nós temos um outro relatório, um relatório do ano 2000, agora não já, né, encomendado pelo
Kofi Annan, o outro, né, o agente para a paz, tinha sido encomendado pelo então secretário-geral da ONU, Brutus Ghali. Esse agora é encomendado pelo novo secretário-geral das Nações Unidas, já o Kofi Annan, que foi feito pelo Brahim, né, que é um consultor já reconhecido das Nações Unidas e relator para essas questões de conflitos armados, e que ele atesta justamente agora, consagra institucionalmente, literalmente, a existência dessa nova, quinta, né, dentre aquelas 4, mais uma quinta modalidade de intervenção humanitária ou operação de paz complexa, que passa a ser realmente formalmente reconhecida pelas Nações Unidas, ainda de forma costumeira, porque não há previsão na carta, como eu falei, né? Que seriam essas operações que não podem ter, não conseguem ter o consentimento das partes e, portanto, não podem agir de maneira neutra, né? Porque já tem que agir com uma visão estratégica de quem apoiar para pôr fim ao conflito. Também não pode se valer da força apenas em legítima defesa, porque já entra, né, de uma maneira violenta, né, naquele território, justamente porque não tem o consentimento. Então, a estratégia já é, de certa forma, de se valer da força e esperar que seja também, né, um conflito realmente estabelecido contrário à própria intervenção, potencialmente. Tá? E aí a ONU estabelece, então, um contingente militar específico só para essas modalidades de intervenção humanitária, que seriam as Peace Enforcement Operations, que eu já havia mencionado para vocês na aula passada, tá? Então, aqui nós temos a justificativa de porquê, né, quando nós falamos, mais uma vez, né, fazemos a síntese ou a sistematização de quais seriam as formas de uso da força reconhecidas pelas Nações Unidas, pelo sistema coletivo de segurança hoje. Nós temos, então, o uso da força propriamente dito, previsto no artigo 42 da Carta das Nações Unidas, a legítima defesa individual ou coletiva, prevista no artigo 51, e, de forma costumeira, as chamadas as intervenções humanitárias do tipo Peace Enforcement Operation, né? Não qualquer tipo de intervenção, não aquelas, né, aos moldes, então, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas uma nova modalidade, já com a previsão de um exército específico, né, pronto, né, para realmente e adaptado a essa nova realidade do conflito internacional, que advém dessa mudança também na ordem internacional da década de 90, que vai ter que se valer da força e supostamente da falta de neutralidade, porque não haveria uma neutralidade possível. E aí a gente questiona, né? Enquanto organismo internacional, tendo em vista que autorização para esse ato, né, toda a missão estratégica, a visão sobre o conflito advém do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a conformação que a gente observa no Conselho de Segurança, haveria legitimidade das Nações Unidas para a condução desse tipo de medida? Então, é um fato a ser analisado. E há consequências graves, né, com relação a isso. Você vê que o quanto foi difícil para as Nações Unidas conduzir um processo semelhante a esse, como o que aconteceu em 2003 no Iraque, né, depois da Segunda Guerra do Golfo, que levou ao falecimento, à morte, então, de Sérgio Vieira de Mello. Tá? Então, a gente fica por aqui. Essa foi a aula sobre intervenção humanitária. Obrigada a vocês, a todos e todas. Até mais.